jovens da idade de nós ouviam antes de levarem tiros de metralhadoras M45 do topo da praia de Normandia. Vida longa e próspera, nerds! Aqui quem está falando com vocês é o locutor de todos os domingos, Eduardo Luiz, para nós fazermos hoje o nosso podcast sobre a Batalha da Normandia, o combate conhecido até hoje como aquele que fez a virada da Segunda Guerra Mundial, mas não, porém, foi importantíssimo, pois aí a Alemanha, já que já estava em declínio, começou a cair de vez. E então nós vamos relatar este momento, que é conhecido até hoje como o dia D, o dia mais importante da Segunda Guerra Mundial. Não interessa para você, historiador, que vai me dizer que não foi aí que a Alemanha começou a perder, mas para todos, para o mundo, foi aí que o eixo começou a cair. Vamos lá! Tem um fato que deve ser retratado aqui, que antes de tudo deve-se memorizar que, como eu disse no começo do podcast, a Alemanha não começou a perder a guerra nesta batalha. A Alemanha já estava perdendo a guerra, principalmente na Batalha de Stalingrado, que vai ficar para outro podcast, porque para isso nós vamos falar da Batalha de Normandia, o dia D. E vale também ressaltar que os podcasts vão continuar normalmente os domingos, independente da minha voz, se ela está boa ou não. Nós iremos continuar os podcasts. E é isso aí. Vamos começar com o enredo. O dia D, que foi 6 de junho de 1944, foi a data em que ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia, noroeste da França. Esse dia é considerado por muitos historiadores como o mais importante da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, esse dia foi considerado por muitos historiadores como o mais importante da Segunda Guerra Mundial por N motivos. Porque foi aí que a Alemanha começou a perder muita força. E então, após desse dia, foi decisivo na vitória dos aliados contra o eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão. O eixo era como se fossem os caras maus da história toda. E depois, logo após isso, o nome oficial deste plano militar era Plano Overlord. Guardem este nome na cabeça, Overlord. Esse foi o plano mais importante da Segunda Guerra Mundial, porque ele quebrou as forças inimigas da Alemanha. Se hoje nós conhecemos o mundo com várias diversidades, nós devemos agradecer a isto, porque isso foi um acontecimento importantíssimo para a Segunda Guerra Mundial. A região era dominada pelos alemães na chamada Muralha do Atlântico. Os aliados desembarcaram com mais de 300 mil homens e milhares de armamentos. Os aliados usaram senhas e informações falsas sobre o desembarque, fazendo assim uma estratégia importante para confundir as tropas alemãs, e pegaram eles desprevenidos, conseguindo furar a muralha alemã. Mas o que deve ser dito aqui é que muitos homens morreram aquele dia. Foi um dia sangrento.
mais necessário. Eu aconselho, baseado nesse dia, eu aconselho você assistir um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Ele retrata muito bem essa batalha. É o filme definitivo de guerra, por causa que ele ressalta o que é a Primeira Guerra Mundial. Ele é importante demais para esse contexto histórico, que é a Segunda Guerra Mundial. Há algo a ser ressaltado aqui, né? Este dia, você já aprendeu na escola isso, mas eu tenho certeza que você não prestou atenção. Vai melhor ir. E eu estou ressaltando agora aqui. A Batalha da Normandia. Normandia é aonde? Normandia fica na França, certo? Quando você ouvir Normandia, você sabe que é na França. E vencer nesse dia foi histórico para os aliados. Porque sem essa vitória, talvez nós não teríamos ganhado. Foi o ponto de virada. A Alemanha estava decaindo, estava caindo, estava vindo. E quando os aliados encontraram esse ponto de virada, eles viraram o jogo. E colocaram a Alemanha contra a parede. E isso aí é só alegria. Aí nós começamos a vencer, certo? De certa forma, porque na minha opinião a guerra não se vence. A guerra você vive, você sobrevive, você não vence uma guerra, na minha opinião. Essa batalha, ela foi um fato que entristeceu o mundo na época, mas depois foi visto a força que isso causou a todos. Pois a Batalha da Normandia, ela foi um fato. Hoje as pessoas elas reclamam tendo muito. Imagina você é um soldado. Você desce de um desembarcador e você desce com uma metralhadora de 2 metros apontada para sua cara, te metralhando. E hoje tem gente que reclama por falar que palavras machucam. Uma metralhadora M45 apontada na sua testa, isso machuca. E muito, cara. Te mata. Teve soldados que nem chegavam a tocar no chão quando pulavam de paraquedas. Os paraquedistas não chegavam nem a tocar no chão, morriam na queda. Sem contar aqueles que nem conseguiam descer dos barcos. Os barcos que eram varejados de balas. E não conseguiam desembarcar para a guerra. E hoje tem muita gente que reclama, tendo muito. Isso é uma coisa triste de se ver. Porque reclamar tendo muito é fácil. Eu quero ver você reclamar não tendo nada. Você vai aceitar descer de um desembarcador com uma metralhadora M45 apontada para sua cara. Aí você vai aceitar. Qualquer um aceitaria você não tendo nada. Eles não tinham nada. Era descer para lá e ir para a guerra. E uma curiosidade. Os soldados das tropas aliadas que participaram da invasão da Normandia durante o dia D eram dos seguintes países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, a parte livre da França, Polônia, Austrália, Bélgica, Nova Zelândia, Holanda e Noruega. Você tem noção tanto de país que foram contra a Alemanha nazista? Não havia possibilidade da Alemanha vencer. Mesmo que a Alemanha poderia possuir todos N motivos para ganhar, não ganhou. Era impossível. É o fato que não tinha como a Alemanha vencer. Era quantos? Deixa eu contar quantos países tinha. Ó. Estados Unidos, Reino Unido,
Canadá, França, Polônia, Austrália, Bélgica, Nova Zelândia, Holanda e Noruega. 10 países contra a Alemanha nazista. Não havia possibilidade da vitória alemã. Por isso que aquele dia foi o ponto de virada. Porque foi uma carnificina aquele dia. Teve muita morte aquele dia. Por isso que ele vai ficar marcado na história até hoje. Como o dia D. Se esse dia hoje existiria racismo, não existiria e o Hitler teria ganhado. E nós teríamos perdido. Após duras batalhas, a Operação Overlord funcionou e os aliados venceram. Esta vitória foi crucial para o avanço dos aliados rumo à vitória sobre a Alemanha em 1945. Como eu disse, sem esta vitória da Alemanha, quer dizer, dos aliados, estou confundindo o negócio aqui, sem a vitória dos aliados neste dia, seria o fim. O fim. Agora vamos aos quadrinhos das semanas, as dicas dos quadrinhos. Vamos lá! Os 3 quadrinhos da semana são Justiceiro Max. Depois vamos com Vingadores A Era de Ultron. E encerramos com X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que é, diga-se de passagem, um quadrinho ótimo. Não se esqueça também de deixar gostei desse vídeo, compartilhar com seus amigos, usar o link aí na descrição para se unir a nós com a Freedom patrocinadora do canal, a network do canal, que ajuda o canal, patrocina o canal, nossa nova patrocinadora. Unam-se a Freedom usando o link aí na descrição, galera, o link de recrutador. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou agradecendo a todos vocês pela audiência de vocês de todos esses domingos. Aqui quem vai se despedir de vocês é o locutor semanal de vocês, Eduardo Luiz. E lá vou eu. Que a força esteja com vocês.